O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria chamar as crianças aqui na frente, não vamos ter teatro, mas para vocês ajudarem o padre a lembrar-se das passagens. Guarda a palavra, guarda no coração, se guardares a palavra, ela te guardará. Se guardares a palavra, ela te guardará. Então, o padre disse no começo que esse domingo é o domingo da Como que é? Domingo da palavra. Isso, domingo da palavra. E a palavra de Deus. Então vejam que quando nós falamos em palavra de Deus, Papa Bento XVI, no documento da Verbum Domini, ele fala: a palavra de Deus não é simplesmente o texto escrito da Escritura, que diz no livro de São João, no Evangelho de São João, que a palavra se fez carne, não é isso? E habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus, o verbo de Deus, que estava junto de Deus, que participou na criação do mundo, e também a palavra de Deus que foi anunciado pelos profetas. Isso, olha, os profetas antes de Jesus anunciavam a palavra. E depois Jesus
é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra de Deus que se fez uma pessoa e habitou no meio de nós, e depois a palavra que foi anunciada pelos apóstolos. Olha que bênção. Os apóstolos, que iniciaram todo o trabalho de evangelização da igreja. E hoje, depois de 2000 anos, nós continuamos anunciando a palavra. Vejam a importância da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus por excelência é o próprio Jesus que veio morar no meio de nós. E também na liturgia de hoje, do primeiro livro de hoje que nós ouvimos, do profeta Isaías, profeta Isaías, ele fala, que o povo que estava nas trevas, nas sombras da morte, viu uma grande luz, e eles se alegraram como alguém que termina uma Quem falou colheita? Isso, olha como é bom quando a gente termina uma boa colheita, os celeiros estão cheios, fartura, vai ter alimento para o ano inteiro. Ou então como os guerreiros depois que termina a guerra e voltam a ter paz, estão vivos agradecendo a Deus. Então a alegria da luz de Deus para quem estava nas trevas, E é interessante a importância da luz, Dizia São Tomás de Aquino: por mais perfeito que seja a visão de alguém, sem a luz nós não conseguimos enxergar nada. Pode ter uma visão perfeita, mas se não tiver a luz, nós não enxergamos. E assim ele dizia que a luz divina agindo em nós, a gente pode ter boa inteligência, etc., mas se a gente não busca a luz divina, a gente não percebe o sentido da nossa própria vida. A gente fica perdido nesse mundo. Quanta gente que tem saúde, etc. e tal, mas estão perdidos porque não buscam a luz divina para enxergar espiritualmente a realidade e o sentido da vida. Então vejam que já no livro do profeta Isaías fala que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isso, viu uma grande luz. E vejam, que eles ficaram muito felizes. Mas essa grande luz, na verdade, é o próprio Jesus. Jesus mesmo vai dizer que eu sou a luz do mundo. Então vejam que Jesus, ele, quando começa a pregar a palavra e começam a acontecer muitos milagres, muitos milagres, os cegos voltam a enxergar, aqueles que não conseguiam andar, os coxos voltam a caminhar, os surdos voltam a ouvir. Isso, vejam, e muita gente ficou encantada com aquilo que Jesus fazia, aquilo que ele falava. E Jesus disse no evangelho de hoje: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E muita gente se converteu, muita gente buscou Jesus, mas teve algumas pessoas que ele escolheu para estar mais próximo de si. Eram 12 pessoas. Como era o nome deles? Eram 12 apóstolos. Vejam que bonito. No evangelho de hoje, Jesus chamando 4 apóstolos. Você lembra o nome de algum? Ele chamou, que foi o primeiro Papa, dá uma pista para vocês. O nome dele era Pedro. Acertou na mosca. Pedro, e depois o irmão dele chamava-se André. Isso, já os dois já foram. E depois ele chamou também, vamos começar com T. Tiago. E depois chamou o outro chamado João. Aí os 4 mais chegados de Jesus, foram esses 4 mais próximos. Vejam, ele chamou a todos,
mas ele chamou 12 para estar mais próximo de si. E depois ele disse, o que eles faziam? Eles trabalhavam com o quê? Eram carpinteiros, eram motoristas de Uber, o que era? O que eles estavam fazendo quando Jesus chamou eles? Estavam... pescando, isso. Eles estavam pescando. E o que Jesus falou para ele? Vocês vão me seguir e eu farei de vocês pescadores de... Como? Isso, pescadores de homens. Olha que bonito. Vocês vão continuar pescando, mas não mais peixes. Vocês vão pescar pessoas para Deus. Então as redes de linha, agora eles se transformaram. Jesus deu para ele redes espirituais, para que através da palavra eles pudessem trazer muitas pessoas para Jesus. E é isso que continua acontecendo até hoje. Mas é muito importante que nós possamos trazer as pessoas para Jesus. Não podemos querer trazer as pessoas para nós. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, vamos ver se vocês prestaram atenção, para que não houvesse o que na igreja? Estava acontecendo divisões. O que acontecia? Aí Paulo pregava a palavra, e também o primeiro apóstolo que vocês falaram, como que era o nome mesmo, que eu falei aí, do que Jesus chamou? Foi? Dos que ele chamou hoje. Tinha Paulo e também tinha Pedro. E tinha também um outro chamado Apolo. Tinha pessoas que começavam a falar, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo. Que Apolo era uma pessoa que falava muito bem. E aí o apóstolo Paulo fala, cuidado para não criar divisões na igreja. E ele dizia, por acaso foi eu ou foi Pedro ou Apolo que morreram por vocês na cruz? Não. Quem que morreu por nós na cruz foi Jesus. Então é a eles que vocês devem buscar primeiramente, e não ficar buscando demasiadamente aquelas pessoas, mesmo que tenham sido grandes apóstolos, e assim vocês vão preservar a unidade na igreja. Então nós não podemos criar divisões dentro da igreja. E uma coisa muito importante também é que a palavra de Deus, ela vai dando sentido para a nossa vida, Quando a gente começa a se afastar demais da palavra de Deus, das coisas de Deus, a nossa vida vai se esvaziando e a gente se torna uma pessoa sem rumo nessa vida. Então vejam que o profeta Jeremias, já no Antigo Testamento, dizia: o povo de Deus cometeu 2 crimes, afastaram-se de mim, que sou a fonte de água viva, e procuraram para si cisternas vazias. O que é cisterna? Vocês sabem? O que é uma cisterna? É um lugar onde armazena a água, Então tem a fonte, tem a cisterna. Então Deus é a fonte de água viva. E muitas pessoas estavam buscando água em outras fontes, e aí não estavam encontrando nada para matar a sua sede. Então vejam também nos dias de hoje. Eu terminei de ler um livro de um monge alemão chamado Anselm Green, que é um dos maiores escritores católicos da atualidade. E ele estava falando de algo que está acontecendo no mundo, que é, por exemplo, a depressão. E ele dizia que na Alemanha, um dos países mais ricos, que as pessoas têm um dos melhores padrões de vida do mundo, a depressão é a segunda doença que mais leva pessoas ao afastamento do trabalho. E vejam, pela lógica humana, eles deveriam ser as pessoas mais realizadas, tranquilas,
mas não é o que está acontecendo. Eles estão passando também por essas dificuldades. E nesse livro ele fala que uma das causas, não é a única, da depressão, uma delas é a gente não saber lidar com a liberdade, uma liberdade desenfreada. E a outra é o afastamento das tradições, né? As pessoas que vão perdendo a tradição, né? Os valores e principalmente o afastamento da prática religiosa, o afastamento da palavra de Deus. Isso aí ele cita, né, um psiquiatra suíço que estuda a depressão com profundidade. Então vejam, nós precisamos recuperar a nossa alegria a partir da palavra de Deus. E o Papa Francisco, nesse documento que instituiu o Domingo da Palavra, ele diz que a palavra de Deus, nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa aquecer o nosso coração e nos libertar da cegueira espiritual, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Mas Jesus estava falando para eles da palavra e eles sentiam o coração deles aquecer. E depois, quando Jesus foi celebrar a Eucaristia, eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão eucarístico. Então é o que tem que acontecer com nós, com cada um de nós. O contato com a palavra de Deus vai dar sentido para a nossa vida e vai nos libertando do vazio espiritual, que a nossa alma não se preenche com coisas materiais. E pensando nisso também, já faz algum tempo que algumas pessoas estão cobrando, por que não termos na nossa paróquia também, né, um estudo bíblico mais sistematizado? Claro, cada pastoral movimento tem a sua experiência de espiritualidade, mas a partir deste ano, a partir de abril, do dia 19 de abril, nós vamos iniciar uma escola bíblica aqui na nossa paróquia, né? Primeiramente, introdução à Sagrada Escritura e depois vamos aprofundando os demais livros. E a gente conta com a participação de todos, para que na nossa paróquia, né, tenhamos um conhecimento mais profundo sobre a palavra de Deus. E aí, com certeza, a nossa vida vai ficar mais cheia de sentido e Deus ele também vai nos inspirando. No dia 31 de janeiro, nós vamos celebrar, a igreja celebra Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho quando ele tinha 9 anos. Tem alguém com 9 anos aqui? Isso, vem aqui você que tem 9 anos. Isso, só para ver quantos anos tinha Dom Bosco e qual era o tamanho dele quando Deus falou com ele em sonhos. Dom Bosco teve um sonho e lá ele via crianças agindo como animais selvagens. E depois no sonho fala que se ele fizesse o que Deus estava fazendo, aquelas crianças seriam parecidas com cordeirinhos, por causa da palavra de Deus. E aí Dom Bosco, com 9 anos de idade, alimentou esse sonho. Depois ele ficou jovem e entrou para o seminário, se tornou um grande sacerdote na Itália e depois fundou a Congregação dos Salesianos. Alguém já ouviu falar nos Salesianos, sim ou não? Inclusive o Padre Jonas era dos Salesianos, o nosso bispo. E agora é a segunda, se eu não me engano, a segunda maior congregação do mundo. E começou com a criança de quantos anos? 9 anos que teve um sonho. Então vejam como Deus chama as pessoas e realiza grandes coisas. Então, que nós também possamos, a exemplo de Dom Bosco, acreditar no sonho de Deus para a nossa vida, inspirados na palavra. Amém. Então, que a palavra de Deus possa ser uma fonte de inspiração, como foi para Dom Bosco e como foi para tanta gente. Uma salva de palmas para as crianças e para todos que seguem a palavra de Deus.